Olá pessoal, está começando mais um episódio do podcast Pode Criar Itapê, diretamente do Parada Jovem 4, Céu das Artes de Itapetininga. Eu sou o Kanda e hoje a gente vai conversar sobre comunidade LGBTQIAP+, em Itapetininga, com convidados muito especiais. Lembrando que esse podcast é um projeto contemplado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura, Governo Federal, e é apoiado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Itapetininga. Aqui a gente dá voz às ideias, histórias e cultura da nossa cidade. Nossa convidada de hoje, Victoria Soeiro, formada em Psicologia, pós-graduanda em Psicanálise Lacaniana. Desde 2024 atende clinicamente em Itapetininga. Seu estudo envolve o tema transidentidades. Temos aqui hoje também o nosso convidado Gabriel Lara, formado em teatro, professor, artista, ator, ativista, já foi DJ com o projeto Salada das Frutas, já foi candidato a vereador em Itapetininga com uma candidatura abertamente LGBT+, e é casado com o Pedro. Gabriel, bem-vindo. Victoria, bem-vinda. Obrigada. Obrigado. Bom, agradecemos a presença de vocês e agora sim, bora criar Itapê. Pode criar Itapê! Bom, agora sim vamos começar esse programa. A gente está aqui curioso para saber várias coisas, mais sobre a história de vocês. Mas antes de mais nada, programa de hoje com um tema gigante, né? Comunidade LGBTQIAP+, em Itapetininga. Para o pessoal entender, né? Muita gente se confunde a respeito dessa sigla. Vocês conseguem explicar para a gente de maneira simples aí o que cada letra significa e a importância dessa sigla? Amiga, vai que é tua. Obrigada, amiga. Bom, a gente tem que, antes de pensar as letras, dividir elas por letras que significam orientações sexuais e letras que significam identidades de gênero e letras que abrangem como a pessoa pode se relacionar com a sexualidade dela, que não tem a ver com quem ela se interessa, mas como ela se sente atraída ou não sexualmente, romanticamente. Vamos, já começamos pesado. Perfeito, você já juntou até minha próxima pergunta, que era essa diferença, orientação sexual, identidade de gênero. Acho que você já vai passar um pouco por tudo isso. Tá bom, vamos lá então. Vamos começar com L, né? Faz o L. L de lésbicas, G de gays. Gays também abrangem, né? Mulheres lésbicas também. Pode ser... Porque é uma questão também de uma letra que é internacional. Gay seria um termo que abrange homens e mulheres, mas a lésbica está contemplando mulheres lésbicas. B, bissexuais. Bissexuais também compreendem gêneros trans, então mulheres trans também estão dentro da... Né, as pessoas se interessam por mulheres, bissexuais se interessam por mulheres trans ou homens e homens trans. Sim. B, onde a gente tá? LGBT. Agora chegou na minha letra. Chegou a sua Opa, letra. Minha letra, trans. Trans é um termo guarda-chuva, é um termo bem amplo, porque transidentidades, daí até que eu coloquei na minha descrição, que é o meu estudo onde eu foco. Transidentidades, a gente tem desde a história da humanidade, se a gente for parar pra pensar. Hoje a gente coloca e classifica mais comumente as pessoas trans, travestis e as pessoas não binárias. Que elas saem, né, do gênero binário, homem e mulher, ou só feminino e masculino. Então, a questão do gênero fluido tá na transidentidade. Só que cada pessoa talvez tenha a sua própria identificação. Então, dentro do termo trans, nós temos transfemininas, transmasculinas, que são pessoas que não se identificam com homem e mulher, mas estão dentro da expressão de gênero e expressão, né, de si, como ela ou ele. Então, não se sentem mulheres, mas estão dentro do feminino ou do masculino. Então, é um termo bem grande. Sim. O que é o queer, que é... Estamos nessa, que é um termo internacional também, um termo que diz mais sobre a comunidade, né, sobre essa cultura mesmo, queer, de pessoas transitando em gêneros, experimentando possibilidades, drags, tem as drag queens e tem os drag kings também, né? Então, acho que toda a cultura LGBT também está dentro do queer, e nessas possibilidades que pode surgir. O I de intersexo, e aí a gente tá falando também de uma coisa que não é orientação de gênero, né, sexual, não é identidade de gênero, é uma condição sexual. É uma condição em que a pessoa, que nós também nem temos consciência às vezes de sermos intersexo,
que é o que antigamente, eu não gosto de trazer isso, mas acho que para todo mundo fica mais fácil falar que eram as pessoas que nasciam com a genitália ambígua, não estava formada completamente, ou tinha as duas genitálias, tinha aquele termo hermafrodita. Então hoje a gente fala intersexo. Mas não significa que intersexo seja uma pessoa que necessariamente tenha algo visivelmente diferente do que se espera pela medicina. Pode ser uma condição interna de uma regulação hormonal, então a pessoa tem uma vagina, mas ela produz testosterona. Então tem várias condições que podem ser identificadas se você fizer um exame muito específico. E pessoas intersexo são mais comuns do que pessoas ruivas. Isso é uma curiosidade. Acho que tem mais pessoas intersexo no mundo Nossa. do que pessoas ruivas. Depois do I? Assexuais. Aí. O que vocês acham das sexuais, gente? Vou perguntar pra vocês primeiro. Não, primeiro que, assim, gente, que bom que eu passei a resposta pra ela, né? Porque, Ainda meu bem, Deus. Eu só ia falar. Que pedagogia, que né? lésbica, gay, sexual, trans. Eu Nossa, só ia né? Eu falar o que tava significa assim, letra. né? Ótimo, já aprendemos um monte de coisa aqui. Né? Assexuais, Bom, teoricamente. Agora, depois que você falou, vocês querem que eu continue? Não, Só por guardar. É favor. sem jeito de Não, os falar. Termine, assexuais. conclui. O assexual a gente tem que pegar, que é o A, né? Acho que toda palavra que tem um A antes é a negação, né? Assexual. Então é a pessoa que ela não tem essa disposição para o sexo, interesse sexual. Não quer dizer que ela não se interessa por pessoas, por gêneros ou por, né? Enfim. Aí a gente tem também os aromânticos, que são pessoas que talvez não se interessem romanticamente por alguém. Mas na sigla a gente dá destaque pro assexual porque diz respeito mais a essa relação da pessoa consigo. Mas a gente pode falar do aromântico também, que tem pessoas que falam que são. Nossa, incrível. LGBTIA. P. Pansexuais. Pansexuais é um termo mais antigo, né? É um termo também que vem de fora, mas que seria uma abrangência maior. Porque teve toda uma discussão sobre bissexuais. Tava nessa, né? Antes de começar o programa, a gente tava aqui discutindo, inclusive. E o que vocês discutiram? É porque, pra mim, é essa. O bissexual já não contemplaria o pansexual. Qual é exatamente a diferença? Né? Então, acho que se a pessoa tem eu essa acho que questão... porque você trouxe toda essa gama de diversidade, o pansexual vai contemplar toda essa gama de diversidade, né? Também. Tem, né, validado totalmente que a pessoa se identifique como pansexual, porque é um termo mais antigo mesmo. Acho que a compreensão de bissexual enquanto abrangendo pessoas trans, ela veio um pouco mais, sei lá, nos últimos anos. Entendi. Né? Porque daí teve esse boom das transidentidades, a ciência começou a pensar o que seria um corpus trans, desinvalidar a questão, né, de pessoas trans serem psicóticas, delas serem transtornadas. Então, acho que tudo isso, a gente passando essa página na história da medicina e da ciência psiquiátrica, a gente coloca bissexuais também como pessoas que se interessam por pessoas trans. Porque, afinal de contas, é sobre a genital ou é sobre o que você tá vendo e se interessando? Sim. Né? Pode até ser, mas é uma questão tua. Sim, então antes tinha um pouco, pessoas que se interessam por... Todas as pessoas daí seriam pansexuais, né? Porque, Mas assim, talvez... vai ter pessoas hoje... Acho que o pan se interessa por pessoas. Sim. Vamos pontuar assim. Pessoas pan se interessam por pessoas. Pessoas bis têm a questão do gênero. Homem e mulher gênero. tem a questão do gênero. Pan, pessoas. Sim. Perfeito. Uma aula. Bom, começamos bem. Obrigada. Uma aula. E talvez para a gente entender, você trouxe termos aqui como orientação sexual, identidade de gênero e até expressões de gênero. Rapidamente, quais são essas diferenças? Vou tentar fazer vocês imaginarem aquele biscoitinho. O biscoitinho do gênero. Expressão de gênero é como eu tô expressando dentro... Aí, gente, vamos desde o comecinho aqui. Não vamos colocar homem e mulher no feminino e no masculino. Não é assim que funcionam as coisas. Você pode ser um homem usando feminino e você continua sendo homem. Então tá. Expressão de gênero tem a ver com essa relação que você tem de vestimentas, de acessórios, de postura, como você se coloca. Porque a gente tem isso. A gente vê essas coisas e define que elas são desse gênero ou daquele gênero. Se tá certo ou errado, não sei. Mas é. Então... Tanto que existem homens que são falados que são afeminados. Né? Então, e não são gays, por exemplo. Não são bis.
Então, expressão de gênero tem a ver com como você está sendo vista pelas pessoas, como as roupas que você utiliza, orientação sexual. Dentro de uma norma que foi também super criada, né? Uma norma que serve para alguma coisa, né? Que serve a alguém que tem uma função dentro da nossa sociedade, bem estruturada, bem, né, hierarquizada. Segmentada, hierarquizada. Então, sempre tem alguém que está subalterno, de qualquer lado. Orientação sexual. Ai, gente, 2025, né? Tô brincando. Orientação sexual é o seu interesse por pessoas de um gênero ou outro, pensando no binário. Também pensando, né, se você se interessar por pessoas também é sua orientação sexual, tá tudo bem você falar, mas orientação sexual é você ser gay, você ser lésbica, você ser bissexual, você ser pansexual, você ter esse interesse por algo que é alguém, não tem a ver contigo, quem você é. A sua identidade de gênero é como você se identifica. E aí, quando eu falei um pouco mais cedo sobre transidentidade, tá desde o começo da história, é porque identidade de gênero, identidade é uma coisa tão cultural. Nós criamos a ideia de homem e mulher. Mas, sei lá, será que sempre foi homem e mulher definidos pela biologia? Pelo órgão genital? Não foi, né? Antigamente. Tinha outras formas de você saber, né, definir. E homem e mulher eram definidos por funções, se não me engano, antes de 1800. Tinha até aquela historinha de que pessoas, né, que faziam o trabalho, que tinham um corpo quente, eram os homens. Quem tinha corpo frio faziam serviços que eram mais voltados ao doméstico e seriam mulheres. Mas essas palavras eram muito confusas. Então, dentro da história, em outras, né, pessoas não. Como que é? As pessoas que vivem na Terra antes da gente invadir ela? Na Terra antes, né? A gente tá aqui, existiam povos originários. Na Terra. É que na Terra eu falei assim, nossa... Quem que veio antes Tinha dos seres outro tipo humanos? de- Que tipo de... Gente, Dinossauros, a gente, né? Eles eram É que na Terra, povos no Brasil, originários. você quis dizer, ou nos sim. lugares. Não só no Brasil, né? Tem não, vários. entendi. Sim, Então, os povos originários. Todos, né, em todos os continentes, os povos originários, eles tinham concepções de gênero e identidade que não eram necessariamente homem e mulher. Tinham terceiros gêneros, tanto que até nos Estados Unidos eles falam, né? O Two Spirits, tinha as Muxés, tem acho que na Tailândia, eu não lembro os nomes agora, não falhei aqui, não trouxe. Não. Mas existiram. Então, a identidade de gênero tem a ver como você se identifica como pessoa consigo, mente, corpo, alma, vivendo feliz ou não. Entendi. Porque a gente, às vezes, não é feliz com a nossa identidade. Fazer o quê? A gente pode fazer muita coisa. Mas, às vezes, não tem muita facilidade pra fazer. Mas identidade de gênero é isso. Ufa. Bom, podemos acabar por aqui. Esse foi o... isso mesmo. Eu Porque posso foi falar uma mais. aula. Foi uma aula mesmo. Bom, acho que agora entendemos, pelo menos, o título do nosso programa. É porque é preciso falar mesmo. Porque senão sempre fica naquele achismo ou, né, até de uma forma pejorativa que as pessoas usam. E dentro da sigla mesmo, às vezes, pessoas que fazem parte de alguma dentro dessa comunidade acabam não entendendo. A gente mesmo, eu estava aqui um pouco antes. As coisas mudam, né? discutindo, Constantemente. Então você trouxe uma visão, isso é um termo mais antigo, isso é um termo, hoje a gente já entende diferente, porque é um processo de evolução, né? Com certeza, Da sociedade. da né? sociedade, da descoberta. Transidentidades é um termo que nem era falado, né? A gente pensava em trans mesmo. Aí, com os estudiosos, a turma lá da academia, eles abrangeram, né? Porque realmente é muito amplo, é muito antigo, tá na história. E não existe natureza. Não é natural a gente ter gênero. Nós, como pessoas falantes, criamos isso. Entendi. Criamos um mundo binário, basicamente. Isso foi coisa dos europeus. Binário. Não sei. Você estava falando até antes, né, de outras experiências. Muito legal. Mas agora vamos falar sobre vocês um pouco. Gabriel, vamos, né, conversar Arrasou. pouquinho, falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória, né, de descoberta, sobre suas vivências em defesa da causa LGBT+, na cidade. Como que foi tudo isso? Eu acho que primeiro a gente tem que se conhecer, né? A gente tem que saber quem somos, onde somos e o que estamos fazendo, né? Eu venho de um lar cristão.
inserido na igreja desde pequenininho, vivendo aquilo intensamente e tendo a identidade sufocada por aquilo também, né? Porque você fica naquela crise, eu sou aquilo que dizem que eu sou ou quem eu sou de fato, né? Nesse meio. E para que eu conhecesse tudo isso, eu tive que passar por um trauma, tive que passar por uma rachadura, que foi a morte da minha avó. E a partir da morte da minha avó, eu consegui olhar para mim mesmo e... Não que ela era uma figura negativa, mas era uma figura que me prendia naquele lugar. E a partir dessa rachadura, eu consegui saber sobre a minha identidade. E me conhecendo, sabendo quem eu era... Vejo de uma maneira até tardia, com 17, 18 anos de idade. Eu sempre fui um menino diferente dos demais meninos ao meu redor. Na escola, no ambiente, todo mundo já me taxava como um menino muito afeminado. Eu sofria bullying desde pequeno na escola também. Então, assim, todo mundo sabia por mim, mas eu não sabia quem eu era de fato, porque eu não tinha uma gama de possibilidades ao meu redor para saber qual era a minha existência de fato. E ao me descobrir, ao me conectar com isso, veio imediatamente a conexão política, que foi ainda inserido no contexto escolar, com o movimento que o Vitor Oliveira trouxe aqui para a cidade, começou a formar na cidade, com a gente indo para as ruas. O governo Dilma trouxe também essa referência dos movimentos, das manifestações que aconteciam em São Paulo, aqui na cidade, junto com a juventude. Eu acabei encabeçando aí esses movimentos, participando ativamente. Mas foi na faculdade mesmo que eu fui me conectar ainda mais com o meu eu LGBT, com o meu eu queer, gay. E unindo essas duas ferramentas, eu percebi que eu podia e eu deveria fazer algo a mais por essa comunidade aqui em Itapetininga. Seja no âmbito cultural, seja no âmbito do entretenimento, seja no âmbito político, no âmbito da educação. Eu precisava existir nesses espaços da maneira mais autêntica possível, mantendo a minha responsabilidade comigo mesmo, com o meu eu, para que eu pudesse atingir outras pessoas. Eu não poderia fazer pelo outro sem antes fazer por mim. Então, tinha que conectar essas duas ações para que fosse efetivo. E eu acho que exemplo disso foi a campanha, quando eu fui jogado a ser candidato a vereador aqui na cidade, né? A princípio foi você vai, depois eu quero. Eu gostei, estou aqui, estou curtindo fazer isso daqui. E foi muito simbólico, acho que foi... Eu não fui a única candidatura LGBT que estava concorrendo naquele ano. Tiveram outras 2, 3 candidaturas significantes também. Mas eu tive o compromisso de ser eu mesmo do começo ao fim na minha campanha. Então eu acho que, sendo um corpo LGBT, sendo o mais votado do partido naquela época, tendo 307 votos, foram 307 pessoas aqui em Itapetininga que eu consegui atingir. Para alguns pode ser um número muito pequeno, mas para mim foram 307 pessoas que acreditaram no que eu estava falando, que tiveram confiança, e isso foi muito significante para um corpo LGBT no cenário de 2020, 2021 aqui em Itapetininga, movido pelo bolsonarismo ao seu redor, esse governo estava opressor naquele momento, então eu acho que isso tem o seu valor. Com certeza. Eu imaginava que essa candidatura era até antes, assim. Então foi algo recente no momento onde... Pandemia. Essa luta voltou a ficar muito mais intensa por conta de um governo que lutava contra mesmo, que afirmava realmente... criou uma guerra contra a comunidade no geral. Né? Totalmente. Um sentimento de perseguição naquele governo. Sim. Totalmente perseguição. Mas eu acho que por conta da gente o público estava muito dentro de casa, né? Pandemia, a gente saindo nas ruas, se manifestando, dialogando com a população. Teve muito o discurso de ódio, ele era voltado para a cor vermelha, né? Para quem era comunista, o país estava rachado no meio. Então ali não importava se eu era um corpo LGBT. Eu percebia que a problemática maior não era de quem estava de fora. Eu sofri mais retaliações para quem estava de dentro. Eu fui menosprezado, fui diminuindo, recebi ataques na internet de próprios corpos LGBTs.
aqui da cidade que eram contra a minha manifestação, como eu estava discorrendo o processo naquele momento. Tinham várias críticas, ao invés de apoiar e de fomentar aquela candidatura ali naquele espaço. Sendo que era uma candidatura aberta ao diálogo, a propostas. Fiz discussões em praças públicas durante a pandemia para que as pessoas conversassem, dialogassem, manifestassem sua opinião. Democrática, de fato. Democrática, mas a galera ainda se escondia como ratos de esgoto nas redes sociais para oprimir, para menosprezar. E isso é bem triste, né? Infelizmente. Bom, bela trajetória, né, que veio, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais também sobre até a sua trajetória hoje em dia, sua atuação. E Vicky, vamos lá. Vitória, Vicky, com licença. Conta pra gente um pouco da sua trajetória, né? Como que foi viver, talvez, esse processo de formação da sua identidade de gênero em paralelo com a sua formação como psicóloga, né? Putz, foi... Como foi isso? Putz, foi uma loucura. Porque assim, eu iniciei a faculdade em 2019. Então, a minha transição, quando eu peguei e falei assim, não sou uma pessoa cis. Porque o discurso não foi eu sou uma mulher. Foi eu não sou cis, eu não sou homem. Não dá. Isso foi em 2020, final de 21, 22, começo de 21, perdão. E é uma loucura, porque a gente tava na pandemia, então, pra mim, não sei se foi bom ou ruim, mas teve aquele período de aula online e eu sozinha, e o momento foi, assim, bem especial, porque eu tava com uma amiga no meio da aula online, no intervalo da aula online, a gente tava escutando música, e eu peguei e falei, putz, eu não sou homem mesmo, eu não sou uma pessoa cis. Aí eu chorei, voltei pra aula toda daquele jeito. E aí passamos o resto a gente teve aula híbrida, eu participei de tudo. Mas não é fácil fazer uma transição se você não é uma pessoa forte. E ser forte não é o que ensinam muitas vezes a gente a ser quando você fala que você vai mudar de gênero. Porque o comentário você tá louca? Que é isso? Como assim? Que história é essa? Mas você não parece, mas e aí? Você tá... né? Porque tem todo o começo de uma transição. Eu tive muito apoio, assim, da Luna mesmo. Amiguíssima. Vai ver. Mas foi solitário pra mim. Porque em Itapetininga era ela. Ela. Era a Luna. E durante a faculdade, foi nesse momento em que eu direcionei os meus estudos para as identidades de gênero, para a sexualidade, para gênero, sexualidade e identidade. Foi aí que eu falei, bom, né, o que eu sou? Caramba, o que tem pra ser? Como assim? Eu não sei, não sou essa coisa aqui. Mas será que eu sou isso aqui? E foram essas perguntas que foram me movendo. E aí eu fui cientificamente pesquisando e tornei a minha pesquisa um TCC, que era dentro da minha abordagem também da psicologia, que é a psicanálise. E aí eu queria cada vez mais entrar, e eu era obcecada, e eu não queria fazer matéria, só queria estudar psicanálise, queria o meu orientador, que é psicanalista, que ele era de gênero e sexualidade ainda, por sorte. Realmente. Queridíssimo, Flávio Firmino, um beijo. E fiz meu TCC com a pergunta de como é o manejo clínico de um analista com um paciente trans. O título era Transitando, de transitar, transitando a clínica, a psicanálise diante da demanda transidentitária. Essa pergunta, ela é muito simples de responder. Eu queria tanto que ela fosse fácil porque eu não sabia se era fácil quanto eu pensava. E eu tinha que provar que ela era uma resposta simples. Mas aí eu entrei de cabeça e pesquisei tudo. Daí que eu fui entender sobre identidade de gênero, essas possibilidades todas em outros países, de povos originários, de internet que cria palavras, cria gêneros. A gente, né? Porque se a gente se tá na internet falando a verdade, tem pessoas que são. Mas vai repercutir ao ponto disso existir de verdade? Pode ser que sim. Então, eu passei por muitos, para polir a minha pesquisa para não também torná-la muito extensa, porque eu precisava responder só isso. Então, houve um período antes, né, o período em que a ciência, que a psicanálise compreendia. Primeira vez que foi tratado uma pessoa trans foi pelo Robert Stoller em
Ai, ela vai trazer datas. Mas eu acho que foi em 1952, alguma coisa assim, vamos lá. Robert Stoller. E era psicose. Era todas as compreensões que a ciência trazia a respeito de pessoas trans, que nem eram trans, né? Era transexualismo. Não era uma identidade, ela era um transtorno. Então não chamava, eu sou transexual, não, você tem transexualismo. E todas essas tentativas de compreensão e de pesquisa batiam de frente com o corpo binário e com uma realidade que não é vista por ninguém, porque nós somos doutrinados, a gente, né, é influenciado pelo homem, pela mulher, pela medicina biologizante e pelo DSM, que classifica transtornos. E pelo CID, que nomeia as doenças. Então, até 2019, transexualismo e a disforia eram transtornos psicológicos. Até 2019? 2019, gato. 2019 saiu da CID. Mudou. Não era mais uma questão de saúde mental. A disforia se tornou uma questão de saúde. Da pessoa ter saúde na vida dela, mas não uma saúde, tipo, ela não tem doença mental porque ela tem disforia. Ela não é porque ela é trans que ela é psicótica. Saiu e foram para questões para você ter cuidado na sua saúde, porque a disforia é uma questão social. Como as pessoas compreendem os corpos diferentes que estão em transição. Acho que a pior fase de uma pessoa na transição é esse começo. É quando erram o pronome dela. É quando... E aí, dentro de uma clínica, o que se espera de um analista? Que eu chegue e faça assim, ó, pra você? Ou que eu te escute? Não me importa se você tá vindo aqui sendo homem, mulher, sei lá, não binário, trans. O que você tem pra me dizer? O que você quer fazer aqui? O que você quer? Eu não posso pressupor, como analista, que a pessoa tá ali, ela é trans, e ela tá vindo tratar a transidentidade dela. Eu tenho que escutar ela primeiro, porque às vezes a questão que ela tem com a identidade não é uma questão dela, é uma questão social. Às vezes a questão que ela tem diz respeito a ela, a identidade dela, mas é um sofrimento por conta de um ambiente familiar. Então há tantas formas de sofrimento para eu pré-julgar se ela é trans ou não de verdade, se ela deve ou não fazer a transição. Não é minha função. A minha função é escutar ela, é dar esse espaço a ela. É isso que eu faço. Então a resposta era essa. O que um analista, como um analista deve conduzir uma análise com um paciente trans? Escuta a tua paciente. Às vezes essa não é a questão dela ali, né? Ela tem outros problemas muito maiores na vida pra resolver. Ou problemas, de verdade isso não é um problema. Vai surgir, o que surgir a gente vai lidando. Não é numa sessão que eu vou adivinhar tudo. Não é em um mês, não é em 2. Pode ser, mas não é. Então foi assim. Eu acho que isso fica importante, esse recado, até para pessoas que trabalham, né, nessa área, na área da psicologia, na área da saúde no geral, porque talvez fica nessa, como eu vou tratar? A gente estava falando, né, no outro episódio sobre pessoas com deficiência, e daí você cria talvez um monte de dedos para tratar uma pessoa, quando você deveria tratar a pessoa ali da mesma forma que você faz com qualquer outra pessoa, né? Não tem nada de exclusivo ou especial que deveria se criar, e todo mundo já cria, até profissionais mesmo falando, né? Às vezes chega ali uma pessoa trans, o profissional já... Nossa, tenho que tomar agora? cuidado. O que eu tenho que fazer? Ela não Nada, é uma pessoa... tem que fazer. É essa coisa, tem esse olhar científico, que é coisa de gente cientista mesmo, de psicólogo louco, que não tá ali fazendo o que deve fazer. É colocar, essa é a minha paciente trans. Tem um rótulo na frente. Eu sou a psicóloga trans. Claro, socialmente isso tem um peso. Socialmente há um benefício que eu recebo de ter esse rótulo na frente do meu título. Mas é uma pena que a gente tenha que, né, buscar um tratamento psicológico com alguém específico, porque outros profissionais não são capazes de fazer, e pensar que nessa cidade, em Itapetininga, eu não sei de outra psicóloga ou psicólogo trans. E aí, eu tenho que atender a demanda toda de Itapetininga? Claro que não.
Realmente. Poderia, quem quiser. Tô brincando. Já faz Adoro. merchan aí. Mas muito bom. Realmente é uma trajetória recente dos dois, né? Sua e sua, é uma trajetória que eu imaginava até mais antiga, é tudo muito nos últimos anos, né? E isso é legal a gente ouvir. As transformações, elas acontecem o tempo todo, elas estão acontecendo, né? Nas nossas descobertas, nas nossas vivências e nos nossos aprendizados. Esse programa aqui, com certeza, para todo mundo que está ouvindo ou assistindo, já está sendo um aprendizado grande. Vamos seguir. Gabriel, vamos voltar agora a falar um pouquinho agora sobre hoje, né? Você, professor, né? Isso é muito legal. E é um corpo queer, é uma representatividade queer, né? Quem Sem conhece sombra de Gabriel dúvidas. Lara na cidade, conhece, sabe do que eu estou falando, né? Sabe da cor que tá falando, né? Bem de longe, você Conhecidíssimo. vê, assim, uma pessoa fashion, né? E sendo esse corpo expressivo dentro de uma das escolas mais tradicionais de Itapetininga, que é a Escola Peixoto Gomide, como essa sua presença realmente serve como talvez uma ferramenta de educação e resistência? Sabe, se você me perguntasse quais problemas eu tenho com o Estado, eu ia levantar milhares de críticas que eu posso fazer ao Estado. Mas essa é uma delas que eu não posso reclamar. É onde eu me sinto confortável, onde eu me sinto protegido, é numa escola pública. Porque numa escola particular eu jamais teria a proteção que eu tenho dentro de uma escola pública. Porque ali eu tenho a liberdade de expressão, eu posso me manifestar, eu posso ir com a minha bela cor de rosa, andando por todas as salas, por todos os cantos e corredores, com meu salto alto, com meu brinco, com meu cabelo modelado. E que eu vou ser exaltado pelos meus estudantes, eu não vou ser menosprezado, eu não vou ser ofendido, porque eu represento a descoberta desses estudantes, porque eu sou a referência para eles. Eu acho que vocês vão concordar comigo que faltou essa referência pra gente na nossa adolescência, na nossa juventude, dentro das escolas, dentro da sala de aula. Eu acho que um dos fatores de eu não ter me autodescoberto mais cedo foi justamente porque eu não tive uma referência pra falar assim: aqui você está seguro, aqui você está tranquilo, seja, desabroche, né? Então eu acho que poder garantir isso para os meus estudantes. Claro que eu me deparo com comentários, eu vou me deparar com pais que não têm aceitação, mas a parcela é tão mínima, já são quase 5 anos que eu estou no estado, e são 5 anos que passa ano, entra ano, eu fico cada vez mais pintosa dentro da sala de aula, né? Mas, claro, mantendo todo o meu discurso ético, meu compromisso com a pedagogia, com a educação desses estudantes, eu expresso e posso ser quem eu sou dentro daquele espaço, dentro daquele lugar, e garantindo esse exemplo para os nossos estudantes, né? Garantindo, acho que um exemplo e uma referência ali, Sim. que a gente não teve em escola, acho que até hoje, na verdade, muitos professores LGBT+, eles totalmente escondem isso o máximo que podem no ambiente. E você trouxe um ponto que eu não imaginava. Realmente, numa escola particular, o ambiente vai ser muito mais difícil. Ele pode, inclusive... Eu sou muito mais limitado, mais oprimido ali naquele Uma espaço pelo questão- sistema. Pela própria ali, Estrutura, gestão da é. escola, que pode definir ou não, isso aqui não pode aqui dentro e Dependendo do acabou. pai pagador que vai... o depende que de um aquele pai pagador aluno acha que é certo. mimado e outra coisa a mais. Então, realmente, a gente viu isso. E acho que é importante você estar lá uma referência até para adolescentes ali que estão numa fase que não tem uma referência, às vezes não sabe mesmo o que fazer. O processo de descoberta para a gente de Itapetininga, ele é mais difícil, por conta, já foi mais, eu acho que hoje em dia, mas ele é sempre um pouco mais difícil. E para os outros alunos, o que você considera, assim, alunos tipo héteros mesmo ali, qual é a importância dessa sua presença, você sente? Eu vou dar um exemplo. Dentro do estado, de uma escola PEI, que é uma escola de período integral, a gente tem um processo de tutoria, onde a gente apadrinha estudantes na escola que a gente acompanha o processo educativo dele. O processo pedagógico, a sua vivência ali, acompanhando o projeto de vida daquele estudante. E eles escolhem qual professor eles querem ter como tutor.
e dentro daí daquele processo seletivo eles são direcionados. E assim, eu tenho, claro, dentre os meus 16 estudantes, alguns que já se identificam, que já se conhecem e tudo mais. Mas eu tenho vários alunos héteros ali que me escolheram e que me têm como referência, porque além de ser uma referência queer, eu sou uma referência de juventude para eles, né? Eu trago esse frescor também, toda a identidade pop, o linguajar, acaba aproximando esses adolescentes. Então, não se torna... Eu não sou só uma ponte, uma referência só para estudantes que são queer, que são LGBT. Muito pelo contrário. Dentro da sala de aula, eles me veem como uma referência pedagógica, educacional, que está ali para passar o seu conhecimento, para compartilhar boas práticas, um ambiente saudável, acolhedor. E eu sou respeitado como uma figura profissional. Eu acho que algo que eu aprendi a desenvolver com a faculdade, com a prática, vivenciando dentro da sala de aula, essa ponte com os estudantes. Muito bom. E é isso, amigo. Mas são desafios. Já passei por situações dentro da sala de aula. Trabalhei na Fundação Casa durante 3 anos com a medida socioeducativa, né? Fui agente educacional lá na Fundação Casa. E eu ia com o meu bom e velho cor-de-rosa, porque é uma cor que eu amo desde pequeno. E eu nunca pude usá-lo quando pequeno, porque era tido nesse padrão, né? De que meninos usam azul e meninos usam rosa, né? Desse padrão que a gente sabe que fizeram o desfavor de lançar. Sim. Mas que... Antiquado. Exatamente, né? Mas que tem a sua relevância. E dentro lá da medida socioeducativa, meninos que viveram no tráfico, que já fizeram coisas graves da sua vida por N fatores sociais, que não cabe aqui o julgamento, mas que sempre me respeitaram, me acolheram. Hoje eu encontro na rua com esses meninos, e é um centro socioeducativo que só tinha rapazes, só tinham meninos lá dentro. Eu encontro eles hoje na vida social, eles se deparam comigo, senhor Gabriel, porque lá dentro só podiam me tratar pelo senhor, né? E eles me encontram, conversam comigo. Isso pra mim vale mais do que qualquer coisa, esse retorno. Quando eu me deparo com eles aqui fora, e eles têm ainda têm esse carinho, esse respeito. Então não era só porque a medida estava impondo que eles tinham que me respeitar, mas porque eu consegui atingi-los. Eu levei arte, levei cultura pra eles, levei o hip hop. Eu consegui enxergá-los e eles conseguiram me enxergar também. Exatamente isso. Se enxergar. Perfeito. E, Vitória, conta pra gente, aqui em Itapetininga você teve também uma importância aí. Você disse, quando eu comecei esse processo, eu não sabia até a quem recorrer. Você citou aqui a Luna, tudo, que é uma pessoa muito importante para a cultura da cidade, inclusive. Mas vocês tiveram aí um processo de luta, de mapeamento, de ir atrás, de entender quem eram as pessoas trans da cidade, de como elas estavam sendo assistidas. Explica pra gente, conta pra gente um pouquinho até desse projeto que resultou no ambulatório trans, é isso? Ai, que sonho, né, gente? Incrível. Eu e a Luna, a gente começou a se envolver, se aproximar de novo, pensando em projetos, quando eu ainda estava na faculdade, e eu criei um projeto para estágio social, que era grupo terapia com pessoas LGBTs. Então, porque na faculdade a gente tem o estágio que a gente atende os pacientes, né, na nossa clínica da escola. Tem o estágio institucional, que é numa empresa, o escolar na escola e o social em alguma área social. E não tinha um projeto voltado para a diversidade, para o público LGBT. Foi muito legal, porque foi o primeiro projeto da faculdade que está aberto ainda. Se alguém quiser pegar o meu projeto lá e fazer, podem pegar e fazer, tá lá. Que é o de grupo terapia, roda de conversa com a população LGBT. Nessa época, eu e a Luna nos aproximamos, ela estimulou também, me ajudou a achar o lugar, que foi na Casa Ierê, na época que existia, foi super legal. E como a comunidade LGBT aqui em Itapetininga, ela não é tão unificada, né? A gente não tem um movimento LGBT, a gente não tem um grupo fechado. Mas o que nós tivemos foi, né, que foi um pouco mais sólido, um pouco mais juntinho, foi uma comunidade trans.
por conta dessa nossa vontade, interesse e também união para fazer. A Luna é genial, né? Projetos, mente pra frente de todo mundo. E ela veio com essa, vamos amiga, a gente vamos fazer esse mapeamento da população, vamos abrir, esse aqui é o núcleo trans. Tinham mais pessoas envolvidas, mas quando eu entrei para participar com a Luna, eu falei, eu e a Luna estamos aqui, né? É nós que estamos fazendo isso. Vamos, o que a gente pode fazer? Vamos montar um formulário, a gente tem um Instagram. Então, esse formulário vai fazer o quê? A gente divulga, né, o núcleo trans para a população. E as pessoas vão se inscrevendo, onde elas moram, qual que é a idade delas, qual que é a orientação delas, qual que é o nome. Porque às vezes a pessoa não tem o nome atualizado, ela não usa nome social. Então, é muito difícil receber uma mensagem, de um perfil que tá com a foto, alguma foto, com algum nome. E a gente precisava de uma coisa séria. A gente precisava apresentar o quê? Para a Secretaria de Saúde, que nós temos uma população que não é identificada, que não está dentro do censo, quando eles passam nas casas batendo, sabe? Não identificam a população trans. População trans toma hormônio por conta. População trans paga hormônio. População trans não acessa o BS do bairro, porque vai ser desrespeitada, porque não atualizou o nome, porque vai ter que passar um puta de uma dor, desculpa a palavra, uma dor de cabeça e um constrangimento ali, porque ela vai pedir pra passar com, sei lá, ela vai estar toda harmonizada, toda bonita e vai passar com o urologista. Não que o urologista seja só de homem, mas é toda aquela questão do masculino e do feminino, quem passa. Sensibilidade, né? Então, assim, o ambulatório é um sonho que a gente conquistou muito cedo. Não esperávamos que fosse tão cedo, assim, que fosse pensado que existisse uma equipe dentro da secretaria. Porque daí também tem os nossos vínculos, né? Eu acho que a comunicação, quando eu falo pra você, a gente inventa tudo com a boca. Então, a gente constrói pontes conversando. E esse vínculo, eu trabalhei na Secretaria de Saúde. Eu tinha pessoas lá que eu conheci. Né? Eu sou boca aberta, eu sou ligeira, eu falo mesmo. Então, eu tive muita amizade com todo mundo lá e tive essa ponte também pra falar assim, gente, lembram de mim? Agora eu me formei. A gente tá com essas demandas aqui. A Luna foi lá peitar também. A Samira, né, advogada, foi também. Teve outras pessoas que foram. E foi pensado o projeto. E aí, enfermeiras de lá, técnicas de enfermagem, médica, assistente social. Porque o ambulatório trans, ele é um serviço integral, de acolhimento integral. Então a pessoa chega e depois eu quero falar uma coisa que não é para ter ambulatório, mas a gente tem, graças a Deus que temos. Mas a pessoa chega lá, ela faz um agendamento. No dia do agendamento ela conversa com a enfermeira inicial, que entende um pouco da história dela, que vai marcar para ela fazer exames de sangue, para ela fazer toda a testagem hormonal dela. Vai querer saber como a família, né? Qual que é a estrutura familiar, se ela tem acolhimento, tudo aquilo lá. Nada impede. Auto-identificado. Você é uma pessoa trans, você se auto-identifica. Você não tem que provar nada, você não tem que trazer documento nenhum. Entendi. Chegar lá, quero processo transexualizador. Beleza, tá aqui, vem cá. Depois ela faz os exames, ela tem uma consulta com a médica vai conversar com ela sobre qual que é o plano que ela deseja pro processo transexualizador. Porque, assim, tem pessoas que elas não querem se hormonizar e ficarem ultra femininas, né? Tomar muito... Não é muito, mas tomar uma quantidade que ela feminilize totalmente. Ela quer dar ficar meio andrógena. Né? Ela se sente bem, assim. Ela sente que o masculino... muito feminino não e o muito masculino... Então, é pensado individualmente. Sim. É um plano de tratamento individual. E ela vai fazer acompanhamento a cada 3 meses. Ela vai receber a medicação dela, que ela vai pegar na farmácia, que é saindo da porta e dar de frente para a farmácia. E ela tem a opção também, caso ela necessite, de passar com uma assistente social e com uma psicóloga do SUS. Então é um acolhimento integral. Tudo isso dentro do SUS. Tudo isso dentro Totalmente do SUS. gratuito. É um serviço do SUS. Muito legal. E hoje, então, está em funcionamento isso em Itapetininga? CTA... no Jardim Mesquita, ao lado, vinculado ao UBS do Mesquita. Rua Plácido Cardoso, 140. Perfeito. Informação muito útil para todo mundo aí.
Eu acho que eu quero fazer pontuar um negócio que a Vicky disse sobre atendimentos, né? Eu sou uma pessoa que eu fiquei, ao invés de ficar cada vez mais livre, eu acho que eu fico mais temeroso com o passar do tempo. Eu acho que, principalmente depois que eu me casei com o Pedro, que a gente sai por aí quanto casal, a gente se manifesta quanto um casal nas ruas, assim como qualquer outro casal que está caminhando. E, gente, se eu vou pedir pra vir alguma pessoa pra vir fazer qualquer serviço dentro de casa, seja pra trocar internet, fio da internet, seja pra colocar um gás, seja pra... Eu morro de medo. Eu tenho um temor gigantesco, porque não é do nada, não surge do nada, mas pelas experiências de chamar essas pessoas pra dentro da minha casa. E como dentro da minha casa eu sou hostilizado, fica aquele clima, fica aquela situação constrangedora. Então, se eu acho uma pessoa que vai prestar esse serviço pra mim em casa e ela tá cobrando um valor mais salgado do que os demais e ela me tratou bem, ela me acolheu, eu já nem procuro mais. Porque é péssimo você ter que passar por isso. E isso acontece constantemente em médicos. Eu sempre busco procurar médicas, mulheres. Mas esses dias eu me deparei com uma dentista, o Pedro foi ser atendido e o Pedro pediu pra eu acompanhá-lo, porque ele morre de medo de mexer em dente. Eu fui acompanhá-lo e o Pedro chegou a solicitar que eu entrasse dentro da sala com ele pra acompanhar. Eu falei assim, Pedro do céu, não acredito. Realmente desconfortável a dentista, porque tinha 2 homens homossexuais dentro da sala dela e tipo, ficou aquela situação, ela atendeu a gente em 10 minutos. Ah, mas a senhora não vai começar a fazer já o procedimento? Não, hoje é só avaliação, podem se retirar, já agenda sua próxima consulta. Eu falei assim, você vai fazer nela? Eu não vou fazer nela. Eu tô pagando por aquilo dali. Então, como que eu não mereço ser bem tratado? Então, assim, isso serve pra tudo, no geral. E claro que a Vicky, ela passa por isso numa potência muito maior. Mas eu entendo porque eu performo essa identidade feminina para a sociedade, né? Porque eu não consigo me ver como um corpo feminino, nem como um corpo masculino de fato. Simplesmente eu sou o Gabriel Lara, né? Lara. Pronto, Exato. né? Obrigada. Eu sou só o Gabriel Lara. E... seja estabelecimentos de alimentação e tudo mais, eu passei anos só comprando em loja de departamento. Eu sou uma pessoa, eu gosto de comprar roupa, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de moda, eu gosto de estética. Eu passei anos comprando só em loja de departamento, porque lojas como C&A, Renner, Marisa e tudo mais, já tem anos de experiência e eles querem atender o público no geral e já tem essa campanha visível dentro dessas lojas. E eu nunca entrava em loja de bairro, loja da cidade aqui comum, de medo de ser hostilizado, de não ser bem tratado, bem recebido. E eu comecei a frequentar essas lojas esse ano. Tipo, é algo muito recente pra mim, de começar a ir nesses espaços, de tentar me sentir confortável. Mas ainda assim, com uma amiga, acompanhado com uma amiga da minha amiga, me apresenta pra aquele local. E daí depois eu consigo voltar sozinho pra aquele lugar. E tipo, eu fico... é sério que eu estou passando por isso aqui? Então... dizer pra você que com o passar do tempo eu fiquei mais tranquilo, mais de boa, não. Com o passar do tempo passei a ter mais medo. E não sentir menos medo. Sim. Não tô querendo fazer um desfavor ou preocupar a comunidade que tá começando agora, né? Mas que tá se descobrindo, nem nada do tipo. Mas é levantar esse questionamento para quem está fora da comunidade. Como que vocês estão nos tratando? Como vocês estão nos acolhendo? Somos pessoas que trabalham, que têm as suas rendas, que pagam seu imposto de renda todo ano, que têm o dinheiro comido pelo leão todo ano. E por que nós não estamos sendo bem tratados como os demais da população? Porque nós não temos os mesmos motivos de dignidade, né? Que é o mínimo. Os mesmos direitos de ir e vir. Exatamente. Nossa, direito de ir e vir, uma das maiores dificuldades pra eu entender quando eu transitei e eu passei, assim, da fase... quando eu tava mais passável, né? Tem esse termo, passabilidade. Quando eu comecei a ter mais passabilidade, eu ficava tão chocada de andar na rua e olhar pro lado e ter gente olhando pra mim. E não era um olhar de dúvida, era vou falar assédio, né? É pesado falar assédio, mas são assédios que
Com o passar do tempo, você vê que é normal. E eu falava, quem é minha amiga, convive comigo, sabe? Eu falava assim, gente, mas hoje aconteceu isso. Nossa, o cara virou a cara dentro do carro, podia ter... Sabe coisa assim? E aí eu peguei, me calei, porque eu falei, não, é isso mesmo. Isso é estar dentro do feminino. Isso é ser vista como uma mulher. É você sofrer assédio. Só que tem níveis de assédio que são muito pesados. Então, por exemplo, eu não consigo ir em certos lugares aqui em Itapê sozinha. Lugares que eu não frequento. Lugares que eu não consigo olhar pro lado e ver, ai, tem a fulana ali. Ah, eu conheço o dono né, a pessoa que tá ali. Não. Tipo, tem lugares que não dá pra ir sozinha. Questão de segurança. Por questão de segurança mesmo. E né, muitas pessoas trans, muitas pessoas gays, a gente que né, se coloca no mundo, a gente tem essa postura meio grossa, meio cascadura, meio... E aí? Não abaixo a bola pra ti, não. Porque se eu abaixar a bola, eu vou ser pisada. Não é que eu sou do mal, não é que eu sou grossa, é porque a gente aprende a ter que ser forte. Porque se eu tô andando na rua e eu demonstro medo, o cara vai me perseguir. Agora, se eu tô olhando na rua e eu encaro ele porque ele tá me encarando, ele vai virar cara. Então é muito difícil. É muito difícil, é muito bizarro isso. De assédio mesmo, de perseguição, de... E aí a gente pensa, nossa, ao mesmo tempo que tem tudo isso, sobra aqui espaço pro amor pras pessoas LGBTs. Pessoas trans, principalmente. É só o espaço do desejo, do prazer, do carnal? Quem que leva? Né? Do fetiche, objetificação? Quem leva a gente pra cama, leva a gente tomar café? Boa. É isso. Bom, continuando então, para finalizar aqui, depois desse momento importante de reflexão, Gabriel, o que você diria para a juventude LGBTQIAP+, de Itapetininga, que às vezes está aí num processo, né, de descoberta, de aceitação? Qual recado você deixaria? Eu penso muito o que eu diria pra mim. Na minha adolescência, eu acho que eu diria um toque de paciência e não deixe de se impor. Eu acho que mediar essas duas situações, porque muitas dessas crianças, desses jovens, o maior enfrentamento que eles têm são em suas casas, né? Pelos seus pais, por conta de suas ideologias, suas religiões, N fatores. Às vezes não tá nem junto uma coisa com a outra. Mas que se esses pais ainda te acolhem, se esses pais ainda estão contigo, se imponham sobre a opinião de vocês para esses pais, para que esses pais respeitem quem vocês são. Mas ao mesmo tempo, tenha paciência, porque uma hora a coisa se transforma. Eu tive muito enfrentamento com os meus pais, mas eu era filho único, eu sou filho único. E minha mãe não queria me jogar pra fora, minha mãe não queria me colocar pra fora de casa, não queria me deserdar nem nada do tipo. Ela só não sabia como me amar da maneira que eu deveria ser amado. Ela queria amar do jeito que ela achou que devia me amar. Então, é um processo. E uma hora as coisas desatam, uma hora as coisas conseguem tomar uma proporção diferente, mas falem o que vocês sentem. Eu acho que vocês precisam colocar pra fora seus sentimentos. Se vocês precisam de amor dos pais de vocês, clamem isso pros pais de vocês, amor, esgotem as possibilidades antes de fugir, de se esconder, porque o mundo vai abraçar a gente. Em algum lugar, alguma pessoa vai abraçar a gente. Pelo menos é o que eu passei nessa situação. Mas a ideia principal é que eles não desistam deles mesmos durante esse processo. Na escola eu vejo inúmeros casos de relações de alunos com os pais, de crise de alunos que não querem escutar seus pais, de pais que não escutam seus filhos. Mas é fomentar a procura por esse diálogo, procurar essas referências, pessoas como a Vicky, como você, como eu, que estejam passando pela rua, procurem essas pessoas, se ancorem em algum lugar, que a âncora se encoste em alguém e que alguém consiga achá-los, respeitá-los, amá-los e acolhê-los naquele momento. Mas eu acho que a questão maior é a mensagem que a gente precisa deixar para a sociedade.
o que essa sociedade precisa fazer por essa juventude, por esses jovens, o que eles estão fazendo por essas crianças, por esses adolescentes. Qual serviço eles estão propondo. Dias desses, na sala de cinema, um pai tirou uma criança do meu lado porque eu era um corpo muito exagerado para ter como referência, para que o filho dele tivesse como referência. Então, aquela criança foi tirada do meu lado e a criança sem saber, questionando o pai por que ela estava sendo tirada dali. Então, assim, é uma preocupação maior da sociedade. O que vocês fazem? Para nós, se imponham, e procurem, e clamem, e imponham o respeito que vocês precisam ter com a identidade de vocês, com o corpo de vocês, que é o que é fundamental. Sim, muito bom. Gabriel falou tudo da comunidade. Eu vou dar um recado para os aliados, então, né? Gente, busquem referência. Pesquisem. A gente tem muitas pessoas gays, lésbicas, bissexuais, transexuais no meio científico, falando ciência, evoluindo e caminhando a nossa história, levando a gente pro futuro. A gente tem muita gente, só que ninguém sabe quem são. O grande recado, você não está sozinho, você não está sozinha. Exatamente. E é isso, vamos para o nosso quadro onde tudo pode acontecer nesse programa. É a hora do Momento Pode Criar. Olha. Que delícia. Momento Pode Criar. Se vocês tivessem um poder mágico de fazer acontecer algo da noite para o dia nessa cidade, não importa o quão grande ou quão difícil seja isso, uma varinha mágica mesmo, o que vocês criariam em Itapetininga? Ai, gente. Ó, eu tenho uma aqui já. Vamos lá. A minha varinha faz assim, ó. Pim, pim, árvores em todas as ruas. Árvores em todas as ruas. Em todas as ruas. Árvores. E não tô falando de árvorezinha, eu tô falando de árvore, sombra. Quero oxigênio, quero, né, quero plantas fazendo fotossíntese, eu quero purificação do ar. É isso que eu Já quero. que a gente tá falando de futuro, Please. antes de mais nada, Por precisamos favor, ter árvores. ar. Porque parece que ultimamente quem tem a varinha tá escolhendo o oposto, né? Falou assim, menos árvore todo dia. Daí você acorda, tem uma árvore a Um menos na cidade. estacionamento. Então, realmente, muito bom. Eu fiquei aqui reflexivo, né, com a resposta da Vicky, né, desse clamor por árvores, né, é simbólico, mas é fundamental, ela tá clamando o mínimo, né, então acho que isso é sensacional. Mas sei lá, eu acho que eu pensaria em inúmeras políticas públicas para corpos LGBTs, que são poucas as que existem. O ambulatório trans aí já foi gemendo e chorando com as tripas arrastando, né? Mas que. Nossa, a gente que nem fez conseguiu, inauguração, foi tudo né? no sigilo. Exatamente, é tudo muito custoso sigiloso, e é muito custoso, né? Não é algo que é fácil de ser feito. Então acho que, assim, ai, gente, graças a Deus, graças às forças solares, energéticas, tudo que existe de sagrado nesse universo, a gente tem a delegada Júlia aí que tá fazendo um grande favor para nossa sociedade, tá ajudando bastante aí, tá sendo ponte para várias discussões, mas que esses vereadores façam mais coisas aí pela gente, né? Oi, tudo bom? A gente existe, prazer. Meu nome é Gabriel Lara, Vicky, Kanda, estamos aqui, vivemos em Itapetininga, somos corpos LGBTs e precisamos de mais segurança, precisamos de mais visibilidade, entendeu? A gente tem currículo, a gente tem vários cursinhos, faculdade, a gente tem muita coisa aí que pode contribuir pela cidade. Se tiver interesse, por favor, entre em contato com a gente, porque a gente pode contribuir muito para a construção de uma sociedade muito melhor, né? E numa visão mais fictícia, poxa, uma parada gay aqui na cidade não seria Pronto, ruim, né? Já seria um começar com um grande movimento, né, É gente? um movimento, Começar né? com um Gays, lésbicas, Vamos garotas se trans, unir. meninos trans. Vamos lá, vamos se unir aqui nessa cidade, vamos construir um diálogo, vamos parar de pensar só no nosso umbiguinho, vamos se olhar, né? Que isso é importante. É isso. Arrasou. Chegamos ao fim desse episódio. Que legal, amei. De tirar o fôlego, diria, né? Sobre a comunidade LGBTQIAP+, em Itapetininga. Muito obrigado, Gabriel, Victoria, pela presença. Obrigado, Obrigada. Cana. Obrigado, pessoal. Foi Uma sensacional. delícia, adorei. Quando vai ser o próximo? Ai, cadê? Vamos fazer mais, vamos fazer mais. Esse podcast é um projeto contemplado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura, Governo Federal, e é apoiado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Itapetininga. A equipe do programa é formada pelo Caio, Irene, Sueli e Geice.
Orientadores do projeto, Alexandre Canda e Daniel Ribeiro. E para quem ouviu até aqui, muito obrigado. Siga o nosso podcast nas redes sociais, @podecriar.itap. Até a próxima. Tchau. Pode Criar Itap!